novo aqui e você que está entrando agora, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, que é muito importante. É só no sininho do lado para não perder nada, tá bom? E vem com a gente, porque tem muita coisa boa. Já estou aqui com o pastor Gelson, né? Que vai ser o nosso entrevistado de hoje. O missionário Rodrigo vai estar entrevistando junto comigo e você não pode perder nada. Vamos lá para a abertura e daqui a pouco nós voltamos. É isso aí, voltamos e vem com a gente aí porque vai ser muito bom. Vamos começar de novo, pastor Gelson aqui, que está aí com a sua comitiva, né? Todos os seus irmãos aí que veio acompanhando para estar aí hoje. Qualquer coisa a gente vai ter participações aí também, tá bom? Então vai entrando, compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook, compartilha onde você puder. Então, pastor Gelson, nós aqui estamos aqui. Esse é um podcast aqui que é bem no seu canal de bênçãos para a vida de muitas pessoas. E nisso tem crescido o número de testemunhos que tem trago aqui homens de Deus, homens que estão vencendo, rompendo em fé. E o Senhor é um desses, né? Então a gente quer conhecer um pouco do Gelson, né? A sua essência. Chegou aqui, a nossa irmã Vivi já me conheceu, né? E todo mundo tem uma história, todo mundo tem um testemunho a dar. E a gente quer conhecer um pouco do Gelson, a sua trajetória, aquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém. Primeiramente, quero agradecer a Deus, agradecer ao Rodrigo, ao pastor Edmundo, de estar abrindo esta porta para ser um canal de bênçãos para muitas pessoas que vão nos ouvir agora. A minha história é uma história que Deus escreveu para acontecer sobre a minha vida, e quando Deus tem promessa, ela se cumpre nas nossas vidas. Então, a minha história em 2016, eu tinha uma mãe, né? E esta mãe, ela tinha um sonho de ter um filho homem, assim como meu pai tinha um sonho de ter um filho homem, porque antes de nascer os seus filhos, nasceu 2 mulheres, e eu sou o terceiro filho. E o pai tinha um sonho. Então, este sonho ele foi frustrado na vida do meu pai e na vida da minha mãe, porque em 2006 eu perdi a minha mãe com 14 anos. Então, foi quando eu entrei no mundo da prostituição e do homossexualismo, em 2016, né? E o sonho do meu pai foi frustrado, então a minha vida não foi nada bem em convivência com meu pai, né? Meu pai me perseguia, queria muitas vezes tirar minha vida por causa que o sonho dele foi frustrado, né? Mas quando Deus tem promessa, ele muda a história de ser humano, porque Deus ele veio para os improváveis, e é os improváveis que dão lucro no céu, né? Deus ele não veio, ele veio para o improvável, e talvez você que esteja me ouvindo é o improvável. Talvez você se sente rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua família, não porque eles rejeitam vocês, é porque o pecado ela faz a gente sentir dessa maneira. O pecado faz e ele nos envergonha. Então eu me sentia rejeitado pela minha família, pelo pecado que eu vivia, mas não era porque quando chegou em 2022, eu não morava em Manaus, morava em Anuri. A minha história, o meu passado foi naquela cidade, uma cidade de vergonha, mas Deus ele vai dar dupla honra. No lugar da vergonha, ele dá dupla honra, né? Então, aquele lugar foi o meu passado. E Deus veio escrever minha história aqui em Manaus em 2002. Eu vim morar em Manaus. E quando eu cheguei em Manaus, eu tinha sonho de ser médico, sonho de estudar, mas a minha vida financeira não tinha condição de pagar uma faculdade para mim. Então, eu me caí mesmo na prostituição, fiz aquilo que não devia ter feito, mas fiz por necessidade. E a necessidade do ser humano, quando não conhece a Bíblia, ela vende o seu corpo, cai na prostituição, faz coisas que não agradam os olhos do Senhor. Então, quando foi em 2017, as promessas de Deus chegou na minha casa, mas não foi muito bom,
aos olhos do ser humano, porque o ser humano, às vezes, ele não entende o processo da dor quando Deus quer curar, quando Deus quer libertar e quando Deus quer salvar a sua família. Então, em 2017, em mês de fevereiro, perto do meu aniversário, houve um espírito da morte dentro da minha casa. O meu pai que me rejeitava, e eu rejeitava o meu pai, porque ele não me aceitava da maneira como eu era, sendo homossexual, né? E hoje eu entendo que aquele era um sonho dele, e o diabo veio e roubou o sonho dele. Mas quando Deus tem propósito, ele age no momento certo, na hora certa, e o dia certo, né? A minha casa hoje, ela serve Jesus, a minha casa é o templo do Espírito Santo, porque através de uma morte houve salvação dentro da minha casa. Como assim, pastor? É porque quando meu pai caiu enfermo em 2017 com um câncer, nós lembramos que existia um Deus que cura, um Deus que liberta e um Deus que salva. Mas Deus, ele não quer somente curar a necessidade física, ele quer curar a necessidade espiritual, que é através do espiritual que a salvação ela é alcançada. Então, em 2017, meu pai caiu enfermo e o pai que disse que não gostava do seu filho começou a se preocupar com seu filho, não queria deixar eu sair, e antes ele não fazia isso, né? E eu dizia que não tinha amor sobre ele, mas no momento do leito dele, eu fui descobrir que eu amava ele. Eu fui descobrir que eu amava ele porque uma dor que eu tenho foi quando eu peguei ele, que ele não conseguia andar, eu fui dar banho nele. Isso aí acabou comigo. Então, o que eu quero dizer para você, que você que tem pai, mãe vivo, dê valor enquanto eles estão com saúde, porque depois na doença, não demonstre que você tem amor para ele. Demonstre antes. Fale para o seu pai e para sua mãe agora, quando ele está vivo e quando ele tem saúde, porque são melhores amigos que você tem. Porque mesmo que ainda o seu filho seja errado, mas no momento da dificuldade é o seu pai e a sua mãe que vai estar ao seu lado. Então eu entendo o processo de Deus. Chamamos Jesus para fazer parte da minha casa, com um propósito de salvação ao meu pai, com um propósito de cura do meu pai. Mas Deus não quis curar meu pai. Mas eu entendo que a cura, ela não chegou com o propósito de salvar a minha casa. Com certeza. A salvação veio através disso, né, pastor? Através de uma dor. Pastor, eu vejo que muitas vezes essas coisas são muito importantes, pastor, porque através desses testemunhos, vidas são mudadas. Ele está falando, o pastor Gelson está falando, eu estou lembrando de um caso na minha família. Um primo meu brigou com o pai, brigou mesmo, briga física, brigou com o pai pelo mesmo motivo. E aí eu conversei com ele, eu tive essa oportunidade de conversar com ele. E olha a história dele, pastor. Ele foi criado na igreja. E aí ele disse assim, ó, não, eu nasci desse jeito e eu vou morrer desse jeito. Eu conversei com ele, eu disse assim, ele não se fala atualmente com o pai dele. E foi para o mesmo mundo do homossexualismo. E tá nessa vida, tá na Umbanda. E eu tive a oportunidade de conversar com ele. Ele me abraçou e eu disse assim para ele, por que se afastou do teu pai, da família? Ele disse assim, não, porque eu nasci desse jeito. E a gente foi criado junto, cresceu junto. Eu nasci desse jeito. E a minha pergunta é, pastor, isso é muito importante. Muita gente vai ver isso é muito importante, pastor. Minha pergunta o ser humano, a psicologia moderna, ela quer criar uma vertente dizendo, pastor, que as pessoas nascem desse jeito, sem prova científica. E eu pergunto para o senhor, meu pastor, a pessoa nasce desse jeito ou é algo aprendido, imposto? O que você acha? Eu acredito num Deus que formou a gente com um propósito. Deus não faz ninguém com maldição. A maldição, ela vem através da família, e em muitos casos de ser homossexual é pelo assédio sexual. Eu fui assediado na minha infância, e por este lado o diabo aproveitou, mas ninguém nasce com maldição dentro do ventre da sua mãe, porque Deus não traz ninguém ao mundo com maldição. A maldição, ela vem quando você chega ao mundo, a Bíblia diz. A maldição está sobre o mundo, não está sobre Deus, não está sobre nós. É o mundo que alcança a maldição, né? Então eu não acredito que a pessoa já nasce dessa forma, porque Deus
é Deus. Deus não faz coisa imperfeita. Ele faz coisa perfeita. Então, ninguém vem ao mundo já destruído. O mundo que destrói as pessoas. Eu acredito no Deus que tudo que ele faz é perfeito e tudo que ele faz é bom. Se eu nasci perfeito, eu nasci homem, eu nasci com sexo masculino, a minha identidade está sexo masculino, o meu RG está masculino, só que nós temos um adversário que ele dá outra identidade. Né? Então, a vida homossexual, ela tem a maldição da família, ou a maldição do pai, a maldição da mãe, porque o meu pai também, as palavras dele não eram boas, porque na minha família já existia homossexual, a família da parte do meu pai me perseguia, me amaldiçoava com palavras, porque eu não era homossexual, mas eles profetizavam isso na minha vida, e a palavra, ela tem poder. Então, você que tem lábios, cuidado com aquilo que você fala para os seus filhos, porque a palavra, ela tem poder, mas eu não nasci homossexual, eu nasci homem, porque foi Deus que me formou dentro do ventre da minha mãe com um propósito, e o propósito, ela foi frustrado, foi paralisado, mas Satanás foi envergonhado, porque em 2017, a promessa de Deus se cumpriu na minha vida. A gente vê que Deus, quando ele tem promessa em nossas vidas, a gente pode tardar o que for. Sim. Mas quando a gente entrega, isso se cumpre em nossas vidas. Nós vivemos em um tempo difícil, onde um ativismo entra toma conta do mundo e quer entrar dentro da igreja. Sim. Né? Só que isso é prova viva de que isso é muito espiritual, né? Sim. De que tem muitas questões de maldições hereditárias proferidas. Nós vemos no Deuteronômio que as bênçãos são 14 palavras de bênção, mas maldições são muitas. Muitas. Então, tudo que um pai, uma mãe, alguém que tem autoridade declara isso sobre a vida de um filho, de um descendente, isso vai vir sobre a vida dele. Né? Todos nós vivemos essas questões. Por muito tempo, nós carregamos assim, muitas maldições na nossa linha hereditária. Né? Meu pai, meus avós, tinha a maldição da prostituição, né? Tinha muitos filhos, né? E graças a Deus isso na minha vida foi quebrado. Eu sou casado. Glória e a Deus. Eu vou ter um filho com a minha esposa e somente com a minha esposa. Glória né? a Deus. Mas todos os dias, né? O inimigo vem, tenta, né? Mas quando nós estamos abençoados por Deus, guardados por Deus, certamente isso, nós lutamos contra isso todos os dias. Sim. E certamente nós vencemos. Já foi mais difícil, hoje é mais fácil, né? Ao decorrer da nossa caminhada com Cristo, isso vai se tornando natural, né? A gente começar a nos fortalecer, ser fortalecidos no Senhor. E certamente tomar os nossos olhos, nosso direcionamento, vivendo aquilo que nós temos que viver. Então, muitas maldições da nossa vida são quebradas em questão da entrega em Jesus, né? E hoje a gente vive um ativismo aí muito grande de que tem que aceitar isso. A gente vê tanta coisa aí nas mídias, né? Que não é que a gente despreze, porque a gente tem que resgatar essas pessoas. Sim. Mas a questão é que o povo quer que a igreja aceite isso, sendo que a palavra de Deus condena. Então, esse processo na sua vida aí foi... Como é que foi? Foi difícil? Foi doloroso? Certamente foi, né? Mas como é que foi para o Senhor? Porque nós passamos por processo, né? Na minha vida espiritual, passei pelo processo em questão da prostituição, né? De muitas mulheres, e tive que vencer isso, e isso é algo diário na minha vida. Então, se eu estiver fortalecido no Senhor, na presença de Deus, isso... O Espírito Santo já me direciona a isso, né? A vencer todas as tentações que é diária em nossas vidas. E como é que é isso na sua vida, em questão de estar vencendo aí dia após dia ou vivendo esse propósito com o Senhor? Bom, para a gente vencer a carne, ela precisa ser alimentada todos os dias. A Bíblia vai dizer que existe luta entre a carne e o espírito, e aquele que é mais alimentado, ele é vencido. Então, a vida cristã, a libertação é todos os dias, não é só um dia. Ela é todos os dias. E para você vencer a libertação, você precisa se alimentar todos os dias
da palavra, da consagração, do jejum, porque a libertação ela só é determinada, só tem um fim depois do arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, aí a libertação ela é desfeita, já é totalmente, porque lá nós vamos adorar o Senhor Jesus, que a Bíblia diz que lá não haverá dor, não haverá problema, não haverá dificuldade, haverá só uma igreja adorando o Rei dos Reis, Senhores e Senhores. E como eu conheci Jesus, e não, a história para me conhecer Jesus não foi nada bem, não, o processo da dor é dolorido, né? A Bíblia vai dizer no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 2, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas como que eu vou entender que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável dentro do processo da dor? Como que eu vou entender isso? É porque a dor, ela te gera maturidade espiritual. A dor, ela gera maturidade espiritual. Então, através de uma perca, para mim não foi perca, porque eu poderia muito bem perder o meu pai se ele tivesse morrido no mundo. Mas antes de ele morrer, ele dobrou seu joelho, confessou Jesus como o único salvador da sua vida. Então eu não perdi, eu ganhei Jesus. Papai, ele foi para o reino, ele foi para um lugar onde Jesus falou no livro de João, capítulo 14, que o Senhor foi preparar um lugar para cada um de vós, para mim e para você que está me ouvindo. E a Bíblia vai dizer no livro de João, enquanto há vida, há esperança, nada está perdido. Enquanto tiver folha de vida, tem esperança para a sua vida. Então, em janeiro de 2017, o meu pai partiu para a glória. E foi quando o espírito da morte, ele perseguiu a mim. Eu comecei a cair numa depressão, dizendo que eu tinha a mesma doença que ele tinha. Que eu botei na minha mente que eu tinha o câncer que ele tinha. E foi quando o Espírito Santo começou a me visitar, falar comigo, que ele tinha promessa, que ele tinha propósito na minha vida. Então existia uma luta no mundo espiritual. Uma voz dizia para mim que eu ia morrer e que ele ia me matar. E a outra voz dizia assim, você não vai morrer, você vai viver e você vai ganhar gerações e gerações, você vai ser profeta desta casa e você vai ganhar sua família para Jesus. Então eu lembro que depois da morte do meu pai, eu entrei nesse processo da enfermidade na mente, mas não existia doença, era na mente. Só que o ser humano, ele só tira isso da sua mente quando ele faz um exame. Então, eu fui fazer um exame e antes desses exames que eu fui fazer, eu fui visitado pelo Espírito Santo pelas 3 horas da manhã. Aquela voz suave disse, filho, acorda, porque quem é pai chama de filho, não chama de palavras terríveis. Pai que é pai tem nome, ele dá o nome ao filho. E esse é o seu nome que o Pai lhe deu. E você será chamado pelo seu nome. E o Senhor me chamou como filho, porque eu sou filho, eu sou herança dele. Eu tenho uma herança que é Deus. Então eu sou filho dele. E nesta madrugada o Senhor, ele me fez uma cirurgia espiritual e me deu uma garantia. Faça o seu exame, porque o seu exame não tem nada. E eu peguei, fui na clínica, fiz o exame e saí de lá sem nada, eu estava curado, não tinha nada. E foi quando eu lembrei que onde eu trabalhava como vendedor, passei 17 anos sendo vendedor de roupa, e lá nessas lojas existia oração na loja, e eu gostava de participar, e eu não gostava de crente. O crente que chegava até mim, dando a paz, dizendo assim, Deus tem promessa na sua vida, Deus te ama. Eu sentia um ódio dentro de mim. A vontade era avançar. A minha vontade, pastor, era avançar em cima dessa pessoa e dizer, Jesus te ama também, né? Mas por que você está falando isso? Porque eu convivia com crente que não tinha testemunho dentro do meu trabalho. Pessoas que diziam que andavam com a Bíblia, mas não tinha testemunho. E eu falava para elas, um dia que eu for ser crente, eu quero ser um crente verdadeiro, não igual a vocês. Então, através da semente, porque a Bíblia diz que a palavra, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. Então, nesta loja, ouvia oração, eu ouvia as pregações. E existia uma pastora chamada Pastora Francisca, lá da Ministério Unificado, que mora lá no Santo Antônio.
E através dela que eu conheci Jesus. Ela fez a diferença porque ela não me rejeitava, ela me tratava com amor. E a primeira coisa que eu aprendi a valorizar o reino de Deus foi dando oferta e dando dízimo sem ser liberto. Então, foi algo que abriu as portas. As portas. As pessoas não sabem a importância desses princípios da nossa vida. Sim. De ofertar e dizimar, que é muito importante. E também vem a questão que é mais importante ainda de amar, né? Porque você passou por um processo, esse processo te levou a lembrar de Deus, né? Porque todo mundo passa por esse processo. Sim. Eu fiz meu pai em 2020, né? Eu pastor da igreja, e foi um momento muito doloroso na minha vida, Sim. em que eu também fui muito rápido assim também, porque Deus tem pressa nas nossas vidas, né? E em Jesus, eu vejo assim que eu adquiri uma maturidade mais assertiva na presença de Deus, né? E viver o meu ministério. Porque muitas vezes na nossa vida a gente está no automático. O Senhor foi um despertamento para vir para Jesus, né? Sim. Para mim foi um despertamento em entregar mais para Jesus. Glória a Deus. E entregar totalmente. Então, desde esse tempo para cá, eu tenho visto na minha vida um crescimento espiritual, um crescimento ministerial, principalmente, né, em questão disso, porque a depressão quis me pegar também. Por um tempo eu não queria fazer nada. Eu estava na transição pastoral, eu ali olhava e falava, como é que vai ser isso? Perdi meu pai, era meu pastor, a gente estava construindo lá em cima ainda, terminando. E Deus ele falou muito forte comigo em questão do que ele recolheu, né? Porque ele já tinha concluído a sua missão e nós tínhamos uma missão a seguir, que era continuar fazendo essa obra. E por um momento eu estava igual Pedro naquele barco, você prega sobre isso, estava igual Pedro, entrou no barco e falou, Senhor, não quero mais nada, eu quero só pescar aqui, ver minha vida. Deus falou, não. O momento que Deus ele me pegou assim nos braços e me direcionou a viver isso. Então foi um momento de dor na minha vida que me despertou e o Senhor falou comigo. Então tive experiências poderosas nesse tempo aí, naquilo que Deus tinha preparado. Então me joguei para suprir essa necessidade, me joguei no ministério mesmo, em questão de fazer a obra de Deus com mais intensidade. Sim. E foi isso que Deus ele vem falando. Então, Jesus ele nos tira desse momento assim de depressão, ele nos arranca desse momento em que nós estamos tristes, né? Que aquilo que passou em nossas vidas, uma perda, que não volta mais, né? Eu amava meu pai, eu era companheiro dele, a gente viajava muito, foi para Israel, ele me levou para Israel e era um sonho na minha vida conhecer Israel. E era o meu companheiro de vida, né? E de parte desse momento, assim, eu senti um vazio. Só que foi preenchido por Jesus. Jesus, ele falou, não, quem cuida de você sou eu. Glória a Deus. Há uma questão de paternidade, né? Que Deus, ele... Aquilo que muitas vezes falta em nossas vidas, Deus, a gente não coloca Deus num lugar devido em nossas vidas, que é acima de todas as coisas, né? E nós temos que saber que nós temos um Deus que está acima de todas as coisas, Sim. que cuida de nós em todo o tempo, né? Certamente você tinha vivido essa vida toda longe de Jesus e nesse momento você lembrou, você já vivia alguns princípios, né? E lembrou de pessoas que te amavam como você era incondicionalmente, né? Tinha o amor de Jesus. Por outro lado, tinha pessoas que não davam testemunho de Jesus, que te afastavam, né? E a gente, certamente, por causa daquela pessoa que nos acolheu, que cuidou de nós, que nos amava dessa forma tão grandiosa, que nós conhecemos o amor de Jesus, né? Que nos tira de uma maçã do pecado e nos entrega uma nova vida. Sim. E nessa situação, nós vivemos aí, você falou do seu pai, você falou das suas dores, né? Esse momento de transição, 2017 para cá, faz 5 anos, né? 2017 para cá, que nesse tempo de transição na tua vida, de que Deus transformou,
Deus mudou a tua história. Jesus, a gente quando conhece o amor de Jesus, ele nos completa, ele cuida de nós, é um amor assim que a gente sente e acaba que nada no mundo faz sentido, a não ser Jesus em nossas vidas. E esse processo aí de, como você estava falando, dessa transição, de vencer essa depressão, esse sentimento que você estava vivendo, se apoiar em Jesus, viver esse propósito que Deus te entregou e começar a crescer no seu ministério. Como é que foi, assim, para o senhor, assim, pular, vencer, né? Essa depressão, a perda do seu pai, como o senhor falou, aceitou Jesus, então Jesus já recolheu, está com ele, nós sabemos que você está no melhor lugar e nós estamos trabalhando para chegar lá. Esse processo aí de vencer essa depressão, de vencer esse momento aí, como é que foi? Existe um segredo para você avançar no mundo espiritual, que se chama arrependimento genuíno. Eu não fui para Jesus pelas emoções e nem por remorso. Eu fui para Jesus com arrependimento genuíno, né? Quando tem arrependimento, as coisas de Deus acontecem rápido, porque o meu ministério foi rápido. Em 2017, Pressa, né? 2017, eu fui batizado com o Espírito Santo sem aceitar Jesus. Eu não tinha aceitado Jesus porque eu tinha feito um desafio com Deus. Porque já tinha te aceitado. Eu fiz um desafio com Deus. Eu já sabia que eu já estava no processo de Deus, mas, Senhor, eu só vou naquele altar te aceitar como o único salvador da minha vida quando o Senhor me der uma certeza que eu vou e eu não volto mais ao Egito. Porque se é para mim lá aceitar o Senhor e retornar ao Egito, eu quero que o Senhor me prepare e me leve. Por quê? Porque chega de envergonhar o teu evangelho. Chega. Se é para mim ir por as emoções, é melhor que eu não vá. Então, o meu processo, ele foi assim. Eu comecei a ir para os cultos, comecei a congregar, mas não tinha aceitado Jesus, mas também eu não vivia mais nas práticas do pecado, né? E foi quando Deus falou comigo, já tinha sido falado em língua, batizado, e disse, filho, pode ir. Está na hora de você ir lá reconhecer que eu sou o único salvador da sua vida. Então, em fevereiro, em 2017, eu fui naquele altar e fiz uma aliança com o Senhor. Então, em 2017, no dia 16 de julho de 2017, eu congregava numa igreja unificada, mas como eu moro no Armando Mendes e a igreja era lá no São Raimundo, o transporte era moto, era muito perigoso, eu fiz um acordo com essa pastora que me ganhou com Jesus. Eles falaram assim, olha, eu não vou congregar aqui porque é muito longe para mim, eu preciso congregar no lugar onde eu moro, mais perto. Foi quando eu fui visitar a igreja IEASB, até hoje eu estou nela, com o bispo Ronilson, com a bispa Aldeane, foi aonde eu fui alimentada, aonde eu fui cuidado, aonde eu conheci o meu chamado, foi nesse ministério, e até hoje eu estou nesse ministério, não pulei de processo, porque uma geração que pula de processo tem a queda lá na frente, e o processo de Deus precisa ser por ele, não por homem. E eu esperei o tempo de Deus. Então, nesse ministério, eu fui consagrado a missionário em 2017, dia 16 de julho de 2017, eu fui consagrada a missionária nesse ministério. E foi uma unção de Deus, porque Deus falou para mim. Nós estávamos numa campanha, na madrugada dentro da igreja, e Deus falou assim para mim, prepare que vai derramar o óleo sobre a sua cabeça, de missionário. E eu disse assim, eu pensava que seria naquele momento na oração. Em seguida, o pastor vem no meu ouvido, olha, domingo tu vem com a tua melhor veste, porque nós vamos te consagrar como uma missionária. Né? Trabalhar de Deus. Então, eu aceitei o chamado de Deus na minha vida. E por que eu aceitei? Porque até hoje eu estou no processo de Deus, dizendo não para a carne e sim para o Espírito. E sempre tem uma canção do Davi que eu ouço, que ele diz bem assim, ainda que o meu corpo queira errar o caminho, mas a minha alma sempre clamará mais por ele. Né? Então, o meu processo é nesse ministério da IASV. Eu amo congregar neste lugar,
Quero já dar um alô para a igreja que está nos assistindo, da igreja IASB, né? Compartilha aí que nós vamos explodir o evangélico de Cristo, nós vamos invadir, porque esse território do Amazonas já é do Senhor Jesus. Nosso testemunho é para ganhar a cidade de Manaus. É por isso que nós estamos aqui, para engrandecer e exaltar o nome de Jesus. Então, pastor, o meu processo foi esse, dentro de uma loja, através de uma oração. Por isso que eu ouvi a palavra de Deus. E quando a gente ouve a palavra de Deus, é no processo da dor que a gente vai ouvir a voz. Porque a palavra, a cura, ela vem através da palavra. A libertação, ela vem através da palavra. Um dia eu ouvi essa palavra. E Jesus diz que o mundo ele não vai suprir as necessidades. Jesus diz que eu vou suprir a necessidade de cada um dos meus filhos. Então, a minha necessidade estava em Jesus, não era no mundo. Porque a minha necessidade do mundo era passageiro, era naquele momento. E não era para mim estar vivo, era já para mim estar morto. Porque no meio do processo da prostituição, já botaram arma, já me furaram. Eu tenho até marca de faca aqui, por causa da prostituição. Mas a Bíblia diz uma vida desgraçada, né? Uma vida desgraçada, e mais quando Deus tem promessa, Ele alcança as promessas sobre nossas vidas. Então, eu sou muito grato ao Senhor, né, por Ele ter me resgatado deste mundo e me colocar no propósito dele. E eu amo fazer a obra de Deus, é uma coisa que arde dentro de mim, porque antes de eu ser evangélico, eu fui convidado para um encontro de uma igreja que eu não era crente, e eu disse assim, eu vou para mim saber como é, mas eu vou sem compromisso, eu não quero aceitar Jesus, porque eu tinha um relacionamento de 7 anos com uma pessoa, e um relacionamento de 7 anos não é 7 dias, é 7 anos. E eu fui para esse encontro, e quando eu retornei desse encontro, eu passei uma semana sem me tocar com essa pessoa que eu tinha nojo. Mas eu não tinha sido processado lá, não aceitei. Ó. Deus estava fazendo a obra. Já estava fazendo a obra. Mas uma coisa que eu aprendi no encontro, que eu gostei, foi ser dizimista da casa do Senhor. A gente vê Deus Eu dava dízimo através das palestras, através do teatro que eu ouvi, que no mundo espiritual existe o devorador, o cortador, o migrador. Aí, importância, né? Então, eu pegava e dava o dízimo, e era um desafio quando eu dava o dízimo, pastor. Parece que eu ganhava comissão, quando eu dava o dízimo, minhas vendas caíam. Era um desafio muito grande, mas eu perseverava e dava a si mesmo, né? Porque Deus é maravilhoso. A Bíblia diz tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, eu semeei na prostituição para colher como um servo do Senhor, como filho de Deus. Interessante esse processo aí. O Rodrigo aí é expert em pregar roubadores de Deus. Roubadores de Deus é a minha palestra. Deixa eu fazer uma pergunta para o pastor. Pastor, o senhor está falando, eu me identifico um pouco a nossa história. Eu lembro eu criança, tinha uma fábrica de sorvete em casa, e a gente não era cristão, não era evangélico. Na minha casa era quase um bar. O pessoal pensava que era um bar, mas não era. Era só a calçada da minha casa e botava 2 torres de som. E minha mãe ia encostando gente lá. Só que a gente tinha uma coisa, pastor. Todo sábado, as crianças da frente da igreja, uma Assembleia de Deus que tinha na frente da igreja, todo sábado, elas atravessavam um monte, bem umas 50 crianças lá para frente. E a gente dava de oferta 3, 4 baldes de sorvete para eles. O menino ficava feliz demais. Minha mãe, todo mundo tinha medo de pregar para ela, porque ela era muito brava, brigava muito. Mas pregaram uma vez só, e foi sobre isso. Olharam para ela e disseram assim, ó, a senhora vende, que a senhora trabalha com venda. Se a senhora der seu dízimo, Deus vai lhe abençoar. Se a senhora der oferta, Deus vai lhe abençoar. E para muitos, contando isso, diz assim, poxa, mas pregar só essa parte para uma pessoa que não é crente está errado. E essa foi uma porta, assim como foi na vida do pastor Gelson, para a nossa vida de salvação. Ela reclamava, pastor, quando o envelope do dízimo voltava e o envelope vinha com óleo ungido, ela não sabia o que era. Ela dizia, esses crentes mandam o negócio tudo sujo de volta, mas na verdade era óleo ungido. Vinha orado, já consagrado ali, já tinha orado, e eu vejo assim que isso foi uma porta para a sua vida de salvação, né? Através disso. Eu vou para os lugares, foi até engraçado. Fui palestrar no encontro daqui da Imune, quando eu cheguei lá, ele disse, vou mandar a tua palestra. Ele mandou, e a minha palestra na nossa igreja é Roubadores de Deus. E ele mandou, ele não sabia.
Quando eu li a palestra, qual palestra? Roubadores de Deus. E Deus, ele faz grandes coisas através disso, né, pastor? A gente percebe que, às vezes, o crente que está anos dentro da igreja, ele tem uma dificuldade de abrir a mãozinha dele ali e ser abençoado para ele mesmo, né? Sim. Então, assim, eu vejo que, agora eu estou vendo isso, eu vejo que ofertar e dizimar também pode ser uma porta de salvação, não é, pastor? Sim, é porque assim, quando eu fazia campanha numa igreja, sem ser evangélico, todo o papel que eu pegava para escrever, eu dava uma oferta e escrevia minha carta. Eu quero minha libertação. Todo o propósito que eu fazia com Deus, eu não pedia carro, não pedia casa, eu pedia minha libertação, sendo ímpio. Porque não adianta alcançar a prosperidade na terra e no final perder a salvação, né? A Bíblia diz que não adianta ganhar o mundo e perder a sua própria salvação. Então, o meu propósito, que eu tinha um desejo, mas o ser humano não tem força, né, em si. E para mim ter força, eu preciso aceitar o Espírito Santo, porque é ele que convence o homem do pecado. Sim. O homem em si mesmo não consegue, o teu pastor não consegue te libertar, mas se tu abrir a porta para o Espírito Santo, ele vai te sustentar dentro da perseguição da carne, né? Então, assim, esse processo na minha vida é gratificante. Não tem... Hoje, eu não olho para os problemas, eu não olho para a dificuldade, porque eu aprendo dentro da palavra. A Bíblia, Jesus vai dizer, não olha nem para a direita e nem para a esquerda, porque do alto que vem o socorro do Senhor. O livro de Tiago vai dizer que tudo vem do alto, não vem da terra. Quando Deus criou o céu e a terra, Deus criou primeiro o céu, depois que ele fez a terra. Porque a prioridade de Deus nunca foi a terra, sempre foi o céu. Então, eu e você, para vencer o propósito da dor, precisa ter o propósito no céu, não na terra. Verdade. Porque a princípio de ser dizimista é um princípio muito forte, que é o único princípio que Deus permite ser provado. Sim. A gente vê na Bíblia, em Malaquias, Do começo até o fim, né? Único, né? Fazer prova de mim. Deus, ele fala lá, a gente pode fazer prova de várias formas, mas Deus, ele fala. Ordena, né? E quando a gente já vive uma vida assim, muita gente procurando um direcionamento, vai para macumba, vai para tanta coisa, e quando a gente encontra o direcionamento, porque geralmente é assim, né? O ser humano, ele procura tudo primeiro, né? Por Sim. último é a igreja, o último recurso. E quando a gente procura a igreja, a gente vê que era o primeiro recurso que a gente tinha que ter procurado. Sim. E quando a família era empresária, todo mundo, e viu esse princípio primeiramente. Meu pai ofertava moto, mano. Eu vi uma vez isso. Ele pegou, ofertou moto. Pastor, Ele deu uma moto à minha irmã, ele pegou e ofertou. Então, Deus, ele foi prosperando muito, assim, porque via princípios, né? Aqui na igreja, a gente tem empresários que ofertam na igreja, nunca vieram aqui, mas vive esse princípio. Muita gente que entende isso, muita gente que entende, a gente tem alguns aluguéis, e tem empresário que a gente conversa, tudo, fala de Deus, tudo isso, da igreja. Amém, pastor, eu vou ofertar, dizima a igreja. Então, aprender o princípio de Deus. Sim. Né? E certamente a gente ora pela vida deles, mas que venha libertar e venha curar. Deus, ele vai de várias formas. Uns já conheceram Jesus, outros já estão no caminho, outros não, mas ainda estão no processo. Então, é algo que é muito poderoso, né? Sim. E é um princípio de Deus que a gente vem sendo abençoado, direcionado por Deus. E nisso que o Senhor viveu esse princípio, foi fiel a Deus, no seu dízimo, na oferta, isso veio na sua vida, agindo na sua libertação. Hoje, né, o senhor já é um empresário, né, em questão daquilo que o senhor trabalhava antes, e dava o seu dízimo. Na mesma vertente, né? Sim. Para ver como Deus faz, né? Deus faz. Então, Deus, ele vai prosperando hoje, dono do seu negócio, né? Nada mais, nada menos do que o agir de Deus, né? Deus tem a libertação, Deus tem salvação, e Deus tem a prosperidade, tem abençoado, né?
E acho interessante, assim, é incomparável as coisas de Deus, né? Que no mesmo ano que eu aceitei Jesus, foi o mesmo ano que ele me deu minha empresa, 2017, né? Agora me pergunte se eu tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. É coisa sobrenatural de Deus, né? E eu não tinha dinheiro, mas Deus me deu um sonho. Me deu o sonho do lugar onde eu era para alugar, me mostrou o dono da galeria em sonho, e eu cheguei lá com o dono da galeria e disse, olha, eu quero uma sala, mas não tenho dinheiro para pagar aluguel, não. E o dono olhou assim para mim, pega a chave, quando você tiver, você paga o aluguel. E eu entrei com bem pouquinha mercadoria mesmo, assim, eu tinha bem pouquinho mesmo. E hoje eu não estou mais na mesma sala, eu estou do outro lado com 3 salas, eu comecei como eu estou com 3 salas de mercadoria. Então, no lugar de quando eu era vendedor, hoje eu sou dono de uma loja lá no centro de atacadista, Atacadão Gels, só roupa masculina top, fazendo propaganda de aqui. Pastores, homens que estão me ouvindo, vá lá. Se você, através dessa live que eu estou fazendo aqui, você vai ter um desconto. Chega lá, ó, eu ouvi o senhor pastor lá, você vai ter um desconto. Vai lá comigo, tá bom? Então, assim, essas promessas de Deus, pastor, aconteceu nessa oração lá na loja. Essa pastora, Francisca, ela orava em mim e dizia assim, olha, tu vai ser um grande empresário na tua vida. Tu será um grande pregador da palavra e tu será um pastor. E Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um carro. Eu disse, meu Deus, né? Primeiro, quando eu aceitei Jesus, a coisa que ele fez foi me dar minha empresa. Me dar uma loja, né? E eu trabalhei, teve choro, teve tristeza, mas da minha tristeza, quando eu não vendia na minha loja, eu queria era sair para trás de uma igreja para me adorar Jesus, para me exaltar o nome de Jesus, né? E quando as coisas não davam certo, eu não ia murmurar, eu ia para o meu quarto chorar, porque a Bíblia diz, livro de Mateus, né? Abre a porta do teu quarto e feche e ore em secreto, eu vou te revelar, né? Então, em 2017, Deus me deu essa empresa e até hoje eu estou com essa empresa. Mas mais interessante, pastor, que em 2019, quando chegou a pandemia, o Senhor me prometeu um carro. E no meio da pandemia, o banco me liga querendo me dar um carro. E eu disse, como é que eu vou querer um carro? Como é que eu vou pagar essa parcela? Que com essa pandemia, com a loja fechada. Aí a bispa Aldeane falou assim, filho, o que se é promessa de Deus, vá lá e pegue esse carro, porque é promessa de Deus. Eu peguei, fui no banco, assinei o documento, peguei o carro. E até hoje a parcela nunca foi atrasada. Porque aquele que Deus promete, ele garante as parcelas, né? Então, em 2021, mais uma promessa Deus cumpriu na minha vida, me dando a casa própria, no meio da pandemia. O que eu entendo? Um tempo mais improvável. O né? que eu entendo? Deus não depende do ambiente para abençoar aquele que é fiel com ele. A terra não pode prestar, mas o dono da terra presta. O dono da terra tem valor. E ele abençoa. Então, eu só tenho a agradecer ao Senhor. Se vocês me perguntarem, pastor, o senhor tenta sair da presença de Deus, o senhor tenta desistir, sair da presença de Deus, eu nunca pensei em sair, mas desistir do chamado, sim. Isso é uma coisa que cada um de nós passamos por isso. Mas por quê? Porque é muita perseguições, não só do demônio, mas do ser humano em si. Verdade. Que é mais comum, né? Que é mais comum. Mais fácil botar a culpa no diabo, né? Sim. Então... Eu costumo dizer, eu conversando com o pastor Edmundo, eu costumo dizer para ele que demônio a gente bota a mão e diz, vai embora. Vai embora. E falta de caráter, como é que faz? Que não dá para botar a mão e dizer, sai. Né? É forte. Estão comentando aqui, o povo está comentando aqui. Partiu loja do pastor, quero desconto. É forte, está aqui. Pastor, eu vejo que Deus ele busca pessoas improváveis, lugares improváveis. Sim. Pessoas que muitas vezes, assim como foi na sua vida, foram desprezadas muitas das vezes pela sociedade, como o senhor falou, pela família. Não deve ser fácil. Eu imagino, fui criado com meu pai, cresci com ele, e eu não imagino isso. Não é uma realidade para mim. É muito forte isso que o senhor falou, que seu pai ele tinha ali raiva, não gostava. E assim, o
que eu vejo na sua vida e na vida de muitas pessoas é que Deus ele vai fazer isso. Pega coisas e pessoas improváveis e vai colocar em lugares que essas pessoas nunca imaginaram chegar. E o mais legal de tudo isso, pastor, isso foi o que Jesus fez há muito tempo atrás. Ele fez e continua fazendo até os dias de hoje. Eu acredito que na vida do pastor Edmundo, dos pastores que estão aqui, para quem não sabe, tem uns missionários sentados aqui, né, pastor? Bênção de Deus. O pastor já não veio sozinho, veio aí com a caravana. Dá um alô aí, pô. Dá um alô, dá um gritinho aí. Isso aí. Tá todo mundo aí. E eu quero perguntar para o senhor, pastor, como foi estar sentado um dia no banco e... Porque para quem olha é assim, né? Eu vou falar como espectador. E de uma hora para outra, o senhor Deus entregar um chamado na sua mão e foi assustador? Como é que foi? Foi tranquilo? Foi gratificante, porque as pressas de Deus em 2020, dia 2 de fevereiro, fui consagrado a pastor, dentro do ministério onde eu congrego hoje. Em que ano, pastor? 2020. 2020. Fui consagrado a pastor dia 2 de fevereiro, no aniversário da igreja. Né? Assustou, não, pastor? Disseram assim, vamos se consagrar. Olha, eu aceitei por causa da obediência à liderança. É muito forte, né? Ninguém quer. Meu Deus do céu. Vou até mandar o microfone para cá, você pode responder, pastor. A Bia foi assim, no dia, no chamado. No dia tinha falado, não tinha preparado que ia dizer, né? Aí foi 2018. Aí tinha falado um dia, eu não, consagrar pastor. Eu falei, não, sou nem casado, na época eu não era nem casado ainda. Solteirão. Eu também. Não, mas você já prega, você já lidera, né? Aí eu falei, não, espero eu casar primeiro, depois. E beleza, essa conversa aí acabou. E não queria, né? Porque o seu peso, né? Meu pai, né? O pai chorava, irmão. Meu pai chorava, pastor, irmão. Eu via ele chorar num monte, muitas vezes por gratidão, muitas vezes por luta, né? E eu falava, cara, não, isso aí. Aí no dia 9 de setembro, no aniversário da igreja, 9 de setembro de 2018, aí ele chamou. Vem, você consegue pastor. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Não tem, né? Porque o cara vai falar, não quero, no meio da igreja. Não dá. Aí eu fui lá e... E o senhor, pastor? Eu passei uma luta a semana todinha, né? Querendo dizer não, 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 não. E eu disse assim, não vou dizer não porque vou ser desobediente aos meus líderes, né? E quando o líder escolhe, porque é direcionado por Deus, né? A primeira coisa, a congregação, para ela avançar, precisa ter confiança no seu líder, né? Ver Deus na vida deles. Então, eu vejo Deus na minha liderança, né? Então, eu aceitei e aquilo que Deus dá, Ele sustenta, né? E até hoje, pela honra e a glória do Senhor Jesus, tem uma célula, a minha célula é abençoada, né? É dia de quarta-feira. E o meu processo de eu tenho um chamado de processo de libertação, onde o processo é dolorido, né? E eu gosto muito de campanha, faço campanha. E no meu ministério fiz muita campanha e Deus não permitia nenhuma liderança entrar na campanha, só eu e o novo convertido. Chega aí perto, o pessoal está falando que a nossa voz está baixa. Então, eu entendo que Deus ele me colocou, né, nesta campanha para me aprender o meu processo de libertação, né? E o Senhor, ele capacita cada um de nós, né? Você que tem medo do seu chamado, que tem medo de aceitar um cargo sobre a sua vida, você precisa confiar no Senhor. Porque ninguém é perfeito. A perfeição, ela vem do Senhor. A Bíblia diz que a unção de Deus, ela traz sabedoria. A unção de Deus, ela te sustenta no teu cargo. A unção de Deus, ela te levanta no momento mais difícil. E é isso que eu tenho buscado. A unção de Deus, para mim, está de pé até hoje. Porque na tua caminhada não foi fácil. Quantas pessoas não estavam pedindo, orando ao contrário, esperando a minha queda. Ai, ele era homossexual e homossexual não tem mais jeito, não tem jeito para o homem, mas para Deus tem jeito, né, irmão? Porque eu vou fazer já 6 anos. Isso é a mentira do mundo, né? Eu já vou fazer 6 anos
de ministério lá na igreja e nunca tive nenhuma queda e nem pretendo ter queda nenhuma, só avançar no mundo espiritual, né? Porque eu aceitei o propósito de Deus. E quando a gente aceita o propósito de Deus, tudo se encaixa, tudo é rápido. Porque Deus, ele trabalha correto, né? O processo é prolongado quando você é rebelde. Quando você não aceita os seus propósitos, quando você só quer olhar para as coisas do homem e não olha para si mesmo. Mas quando você olha só para Jesus e aceita o seu propósito, tudo é rápido. Porque o meu processo foi rápido. 2017, 2022, eu sou até pastor, né? Tem gente que não pode aceitar, né? Mas para mim, o homem não pode aceitar, para mim o que vale é Deus me aceitar, né? Eu sou acostumada a me olhar no espelho e perguntar a Deus, quem é essa pessoa que está na frente desse espelho? Será que essa pessoa, a oração dele está chegando até ti? Será que a minha oração está chegando até o Senhor? Né? Porque a gente precisa se analisar, um homem a si mesmo. Porque muitas vezes nós se bloqueamos por causa do outro, de outras pessoas. Mas o meu foco não é o homem, o meu foco é Jesus, né? Quando o nosso foco sai de Deus, de Jesus, a gente acaba que olha para as pessoas e olhar para as pessoas é perigoso, porque a gente acaba se frustrando, né? Nesse processo, você falou que o inimigo ele tenta todo dia, né? Todo dia. E tem muitas vezes tem pessoas que tá igual o inimigo, né? Tenta todo dia. Verdade. E passa por processo. Paciência de Jesus. E a coisa mais interessante que tem é crente, né? E se volta contra a vida da pessoa, né? Sim. Porque o normal seria os crentes abraçar, né? E as pessoas de fora tacar pedra. É. E eu tenho certeza que não acontece isso. Não. Taca mais pedra os de dentro do que os de fora. Sim. Né? Isso aí é um fenômeno que é normal. Isso aí também não haverá desculpa para quem abandonou seu chamado por causa do ser humano, né? A Bíblia vai dizer a passagem do joio e do trigo, né? E nós não podemos tirar ninguém de dentro da igreja. Precisamos suportar a Bíblia, suportar uns aos outros. Com amor, né? Com amor. Tem gente que é terrível de engolir, né? Aí tem que suportar em amor. E uma vez eu pregando e eu falando, gente, quantas pessoas você ganhou nesse ano? Aqui, meu Deus. Acho que era mais ou menos uns 4 meses, 5 meses, 6 meses. Quantas pessoas você ganhou esse ano para Jesus? E quantas pessoas matou? E quantas pessoas tu matou? Não tem coragem de falar. Não tem, não. Porque tem muita gente que a estatística está desbalanceada, mata mais gente do que ganha. Ao contrário, né? Eu cuido de jovens aqui na igreja e a gente sabe que essa geração, irmão, é uma geração muito indecisa, com muita informação. E eu estudo as questões das gerações. A minha geração é uma. A geração das pessoas que eu cuido é outra, né? E não é igual. A gente olha e fala, agora, tipo, uma pessoa que é da geração nasceu ali a decorrer de 1970 até 1982, mais ou menos, é uma geração. Aí já é outro pensamento, outro entendimento. Aí vem a nossa geração, vem a geração de hoje, que está mais difícil e mimizento possível, mas que a gente tem que cuidar, trazer para a igreja, limpar, né, fazer. Então, aqui na igreja tem muito jovem que é obreiro, né, que aceita, mas não é perfeito, mas a gente vai cuidando, a gente vai direcionando, a gente vai, porque jovem tá na igreja é uma bênção, né? Aí a gente busca fazer isso com essa geração. Só que tem gente que, esse jovem aí, e não sei o quê, e começa, né? Eu falei, irmão, tu tá cuidando deles? Tu tá trabalhando com eles? Tu tá... O que tu tem feito, né? Dá com homem? Tá cuidando de homens? Quantas pessoas você tem na mão, na tua célula? E aí, as pessoas, elas não têm mais olhado para costumes, para a doutrina do homem, do que para a própria doutrina de Cristo. E é impressionante uma pessoa como o senhor, que saiu de uma vida difícil, que precisa mais do que nunca do amor e da compreensão das pessoas, ser abraçado dentro da igreja,
acaba que ainda tem uns endemoniados, eu não falo nem demoniado, mau caráter mesmo, porque demônio até não tem, né? O cara usa o demônio. Sim. E acaba que atrapalha a vida da pessoa, né? Julga, e aquela situação, e a gente sabe quem é, a gente sabe como é que essas pessoas agem, né? Certamente muitas vezes são pessoas religiosas, mas a gente tem a nossa luta. Sim. O senhor tem a sua luta, eu tenho a minha luta, os jovens têm a luta deles, né? E esse negócio a gente tem que vencer diariamente. Diariamente. Né? A gente não pode olhar para um homem, mas nessa situação, na sua vida, assim, como é que tem sido essa batalha, né? Travada, assim, muitas vezes com as pessoas, porque muitas vezes a gente está sendo pedra de tropeço para alguém, nem sabe, né? Em vez de estar aí ajudando, está atrapalhando o processo, né? Como é que tem sido essa situação na sua vida? Porque, consequentemente, você tem pessoas que o amam, né? Que cuidam do Senhor, que estão ali todo o tempo com o Senhor, como o Senhor veio e trouxe seus irmãos aí da igreja, pastores, né? Que estão aí do seu lado, batalhando junto, crescendo junto, orando junto. Eu sempre falo, irmão, ontem tinha meu irmão Douglas, né? Que estavam uns dias aí que ele não vinha na igreja, eu mandava mensagem para ele, aí meio sumido, aí não, tava passando por alguns processos aí, tipo, consequentemente também pessoas que chegaram e falaram, eu falei, irmão, tu passa pelos processos sozinho, mano, vamos essa batalha junto, a gente abraça a hora, faz um propósito, hora de madrugada, e a gente vai vencer esse propósito junto, porque ninguém vence só, né? Certamente tem pessoas que atrapalham, tem pessoas que são bênçãos. Jesus nunca andou só, né? Nunca andou só. Então, a gente não pode vencer. E ele podia, né? Né? Jesus podia, mas nunca quis. E nesse meio tempo aí, nesse processo aí, essas pessoas que têm tentado atrapalhar, ou têm rompido em fé e, consequentemente, conseguido vencer essas situações, né? Eu tenho vencido com oração, né? Quando eu sei algo que a pessoa impede sobre o meu ministério, eu não vou até a pessoa. Eu vou para o vale, eu tenho uma equipe, sempre eu convido, peço a bênção dos bispos para mim, tá? Porque é com a oração que a gente vence o mal, né? Mas a minha oração é para Deus abençoar, a minha oração é para Deus tirar as escamas dos olhos, porque eu aprendi com a liderança da minha igreja que juntos somos mais, porque uma casa dividida, ela não prospera, né? Então, o ministério não pode ser dividido, precisa ser junto, em um só propósito, mas eu não me abalo com isso, já fui muito afrontado, e as minhas lágrimas, ela chega ao céu, e Deus, ele age da maneira como ele quer, porque a justiça de Deus, ela é boa, e a justiça de Deus, ela não mata, ela restaura. E Deus tem restaurado, né, para fazer a obra de Deus. Porque nós, seres humanos, às vezes a gente não se conhece, né? No momento da raiva, no momento da ira, se eu for tirar a satisfação, dar confiança, você vai perder a sua bênção, né? Perde as suas bênçãos. Suportar em amor, tem gente que tem que suportar em amor, né? Eu tive uma experiência que não foi muito agradável, porque eu agi no momento da raiva, mas eu me arrependi, pedi perdão. Mas Deus ensina a gente em cima do nosso erro, né? Quando a gente erra, é porque eu estou dizendo que tu precisa ser tratado nessa área. E eu entendo. Quando eu erro e Deus permite eu errar, não para me bloquear, mas é para me se arrepender e trabalhar em cima daquela área. Eu entendo isso com Deus, né? Então, quando eu, no meu erro, já vou orar em cima daquilo para mim ser trabalhado naquela área, né? O reconhecimento gera crescimento. Sim. A gente reconhece o nosso erro, a gente acaba crescendo. Sim. Acho que o grande problema hoje é que as pessoas elas são muito opiniosas com a Bíblia. Eu vejo que o povo ele olha para a Bíblia e diz assim: não concordo, o pastor está pregando, ele diz, eu não concordo, mas cidadão, tu não concorda com a Bíblia? Porque assim, quando o pastor abre a Bíblia, não é ele, mas quem está falando é Deus. Aí o povo está sentado e a gente percebe, às vezes, no olhar do irmão, que ele não está concordando muito com aquilo que está saindo dali. Mas, na verdade, isso é Bíblia. E isso que o pastor está falando aí é o quê? É exemplo de humildade, né? Sim. É um pastor, mas ele está dizendo, toda vez que eu erro, eu reconheço, tento mudar, Deus me mostra e fala comigo. Então, assim, para mim isso é exemplo, pastor. É um exemplo muito grande. Eu já abraço isso, né? Com força. Porque
O pastor Cláudio Duarte diz que é muito fácil ver um caroço de feijão, contanto que ele esteja no dente do irmão, né? Com o dente do outro. No nosso é mais difícil. Então, assim, quando o ser humano consegue vencer isso, ele cresce muito mais rápido, não é, pastor? Eu entendo, assim, uma pessoa que não aceita a correção de Deus porque ela não tem relacionamento com Deus. Porque o livro de Hebreu vai dizer que Deus corrige o filho que ele ama. Então, quem tem relacionamento, quem é filho, Deus vai corrigir os seus erros. Minha questão da paternidade, Deus tem falado muito comigo em questão de paternidade, né? É algo que eu venci, sou venceu também, e a gente vê que as pessoas que ela tem uma falha na sua paternidade física, né, com o seu pai, acaba que atribui isso a Deus, porque não atende a voz de Deus, né? Não sei se você assistiu um filme chamado A Cabana. Não. A Cabana é um filme que Deus ele aparece na figura de uma mulher, né? Por quê? Porque o cara tinha um problema com a sua paternidade, pai, que ele matou o pai dele, né? Botou veneno, o pai dele batia nele e tudo. E uma vez ele falou isso na igreja, o pai dele arrepiou ele e ele matou o pai dele. Tanto que nessa época depois ele teve uma questão de perdão com o pai. Sim. Né? E o perdão é algo muito significativo, que é muito importante, porque se a gente não tiver, a gente acaba que a gente se frustra, a gente guarda isso para nossas vidas, a gente tem que perdoar e deixar ir, deixar passar, né? Muitas vezes a gente vai perdoar pessoas que vão ficar perto da gente, que o perdão transforma. E essa questão de paternidade, por quê? Porque não aceita a correção de Deus. Sim. Muito opinioso, muito opiniosa, e acaba que Deus ele fala, muitas vezes usa o líder para ali, muitas vezes exortar, falar que está errado. Não, vou sair dessa igreja. Vamos embora. Né? Quantas vezes nós fomos exortados eu tenho certeza que a exortação sobre nossas vidas é para melhorar. Sim. Né? Só que a exortação ela tem duas vias. A questão do eu, que é para o arrependimento, e também a exortação tem o direcionamento para você acertar. Né? Isso que é exortação na nossa vida. Muita gente não sabe disso, só acusa o erro. Aí o cara, beleza, eu sei que eu estou errado. E agora? Né? Então, o pai, ele direciona isso em nossas vidas. Tem muita gente que não se acha filho de Deus, não recebeu essa paternidade de Deus, porque muitas vezes é frustrado com pai, com mãe, né? Muitas vezes não teve pai, não tem essa referência, e tem que aprender a ter isso. Né? Sim. Porque a questão do pai, do filho pródigo, não é sobre o filho, é sobre o pai. Tinha dois filhos, um que estava em casa, tinha saído e voltado, né? Então, a questão do perdão, o Senhor nos perdoou, o Senhor lhe perdoou, o Senhor me perdoou. Cada um aqui que está aqui foi perdoado por Deus. E muitas vezes as pessoas não querem liberar perdão, porque está querendo ser melhor do que Deus, que nos perdoou. Então, Jesus ele fala, nós temos que perdoar 70 vezes 7. Sim. Foi questionado pelos discípulos, né? E essa questão de nossas vidas aí, que quando a pessoa ela não aceita a correção de Deus, ela também não aceita, ela não merece perdão de Deus, né? Mas não é merecimento, é merecido. Sim. Né? Deus ele nos perdoou, ele nos direcionou. Nesse tempo aí que assim, tem vivido esse perdão de Deus, esse amor de Deus, esse cuidado de Deus, tem muitas situações aí que a gente tem que abrir mão. A gente tem que cuidar. Muitas pessoas que se levantaram contra nossas vidas, que muitas vezes a gente vai ter que ser usado para a vida delas, porque eu tenho certeza que aconteceu isso, né? Sim. Só ter que ajudar essas pessoas que muitas vezes se levantaram contra a sua vida. Sim. Né? Você já teve experiências assim? Já, experiências. Mas é experiência gratificante, né? Bom demais. É bom porque eu aprendi assim que através da prova, através da luta, é porque Deus quer nos levantar no mundo espiritual. E eu entendo o processo da dor, porque Deus quer nos acrescentar algo no mundo espiritual. Seja espiritual e seja material, porque através do espiritual a terra será obrigada a abençoar as nossas vidas, né? A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que a demais coisa será acrescentado, né? Então é gratificante servir a Deus, né? E Jesus, ele nunca mentiu para nós, ele sempre falou dos caminhos estreitos e do caminho largo. Só que uma pessoa que quer entrar no caminho estreito, cego espiritualmente, ele não vai se sustentar no caminho estreito.
ele precisa abrir sua visão para entrar no caminho estreito. Porque o caminho estreito é direcionado. O que é estreito? É dor. Mas depois da dor vem as bênçãos, vem tudo que o Senhor tem proporcionado para nossas vidas, né? Então, a prova... O livro de Tiago vai dizer que nós precisamos se alegrar com as provações, né? Que nós precisamos se alegrar com as provações, porque depois das provações vem as bênçãos, né? Jesus não passou por prova, por luta, e depois não foi abençoado por Deus? Verdade. Né? E hoje em dia, no seu ministério, você é pastor, né? No seu ministério aí, como é que tem sido os desafios diários de um pastor, né? Sim. Tem muitas pessoas assim que chegam com o seu... Vamos entrar numa mini polêmica aqui. Polêmica, gente. Polêmica. Polêmica. Porque tem gente que diz assim, eu tenho que viver aquilo que o mundo oferece, né? A gente tem exemplo de J.A., né? Que saiu, era um menino usado por Deus, tantas pessoas foram transformadas. E saiu, foi viver outra vida, né? Longe. Né? Tantas pessoas também vendo isso, hoje está muito comum, né? Mas, graças a Deus, tem pessoas que vivem esse propósito aí, e no seu ministério tem muitas pessoas que se espelham assim para sair de uma vida de homossexualismo, e o senhor tem tido contato assim, cuidar de algumas pessoas assim, porque se não chegou, vai chegar, né? Sim, eu já tive muita experiência com homossexual, né? Já levei ele várias vezes para o encontro, né? Mas infelizmente não consegue. É uma batalha grande e eu entendo essa dor porque eu sofro até hoje. Eu sou perseguido em sonho por próprio demônio. Ele não consegue tocar sobre mim, mas ele me persegue em sonho, né? E Deus tem me sustentado, mas eu entendo o processo dessa vida dessas pessoas. Ele já conheceu a palavra, já ouviu a palavra. Então, na hora certa, no momento certo, Deus vai agir na vida dele. Porque sempre eu falo, as pessoas me chamam de besta, porque eu tenho um olhar de misericórdia para o pecador. Sempre vai ser rotulado assim, né? Quando a gente trata com amor, né? Porque as pessoas assim, às vezes, diz que a mente da pessoa que eu sou besta, que eles querem se aproveitar de mim, não é? Eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu olho com a misericórdia de Deus, porque um dia eu fiz isso. A mãe dele, quantas vezes me chamou para ir para a igreja, e eu dizia que ia, não aparecia. E o que eu plantei lá, eu vou colher hoje. Então, eu preciso estar atento para o não e para o sim e para a mentira. Porque um dia eu disse sim, eu vou colher o sim. Um dia eu disse não, eu vou colher o não. Um dia eu enganei, eu vou colher a enganação. Né? Um dia eu prometi e não cumpri. Então, hoje eu vou colher. Jesus disse, eu perdoo os teus pecados, mas a tua consequência você vai arcar. E agora, não tenho... Quantas vezes eu não plantei coisas erradas? Eu aceitei Jesus em 2017, e em 2017 eu já quero o céu só para mim. Não, primeiro eu vou colher aquilo que eu plantei no passado. Só que tem uma diferença. Em 2017 eu não plantei mais coisa ruim. Eu plantei coisas boas. Então, vai cobrindo. Vai a nova colheita. Então, eu tenho um olhar de misericórdia para o pecador. Para um homossexual, uma prostituta, para um drogado. Eu abraço, eu beijo. Eles pensam que me enganam, mas eles não me enganam. Eu finjo que eu estou acreditando neles. Com certeza. Sabe o que eu estou olhando? A mamãe chegava em casa e ela falava, hoje eu preguei para o Gelson. Falei de Jesus para o Gelson. E eu ficava assim, quem é Gelson? É um rapaz, não, é uma benção. E ela dizia uma coisa, eu não sei se um senhor sabe disso, mas ela dizia assim, tem uma moça lá que diz assim, não prega para ele não, pastor, aqui não tem jeito não. Desse jeito, já. E eu nunca falei isso para ele, pastor Gelson, mas toda vez que eu via o pastor Gelson pregando e tal, me vinha esse pensamento na minha cabeça. Eu lembrava que a pastora dizia que pessoas falavam para ela assim, não prega não, pastor, aqui não tem jeito não. Aí não tem jeito não. Só a morte. Esse aí não vai para a igreja não. Não tem jeito. E a pastora, ela é muito assim. Eu comento isso muito com o pastor. Eu digo assim, eu vou chegar no nível da pastora. A pastora tem pessoas que todo mundo diz assim, esse aí não tem jeito. E ela diz, não, tem jeito. E abraça, e traz para perto. E assim, eu vejo que
o amor que lhe trouxe para a presença de Deus, ele permaneceu dentro do seu coração, né? Amém. E hoje o senhor semeia esse amor na vida de outras pessoas. Sim, não é isso, meu pastor? verdade. É isso. Sem o amor não prospera, né? Com certeza. A Bíblia diz que é o primeiro mandamento de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então eu preciso amar o pecador, né? Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E também Jesus, ele deu livre-arbítrio para cada um de nós escolhermos. Se Jesus respeita o livre-arbítrio, nós como cristãos devemos respeitar também o livre-arbítrio de cada um, né? Agora, a nossa obrigação é semear a palavra de Deus, né? A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o próprio Espírito Santo. Então, a minha função como pastor, ministro da palavra, é falar da Bíblia, é falar da palavra, que lá na frente você vai ver resultado. Porque foi 22 anos eu sendo escravo de Satanás. Não foi um ano, foi 22 anos. Depois de 22 anos, a palavra que penetrou no meu coração, ela veio florescer, né? Então, a nossa obrigação é semear a palavra de Deus. E nós precisamos ter olhar de misericórdia para um pecador. Porque muitas vezes eu sou hipócrita, quero a misericórdia de Deus, mas eu não quero dar misericórdia para uma pessoa. Né? Uma hipocrisia muito grande isso. Então, nós precisamos ter misericórdia das pessoas. Ninguém é perfeito, ninguém é 100%, né? A Bíblia vai nos alertar, a Bíblia ela vai nos corrigir nessa área. Então, nós precisamos ter misericórdia do ser humano, né? É verdade. Isso me fez lembrar uma época que, desde quando eu entrei na igreja, a gente fala por Deus, né? A gente foi envolvido com os jovens, né? 10 anos atrás aí, eu já aceitei Jesus, aí já tem uma facilidade com os jovens e tal. A gente formou uma banda e ministério de louvor. Aí quando a gente congregou junto, hoje tem a igreja dele, a gente tem umas igrejas aqui também. E ali nessa época, assim, foi uma época de crescimento para minha vida. Aí já trabalhar com os jovens. E a gente eu fui para outra igreja e liderando os jovens lá, eu cuidei de um jovem que tinha tendência, né? E ele, olha, meu braço direito, então Jesus, ele ia para cima para baixo, enchia a oração. E teve uma época que eu fui noivo, deu uma crise na minha vida aí, e eu não queria mais saber de ministério. Eu entreguei jovens e deixei ele no meu lugar. Foi quando meu pai era pastor, e eu deixei ele no meu lugar e fui viver minha vida, né? Que não é a nossa vida. Aí tinha um retiro que ele faz no carnaval, e esse retiro ele fez no carnaval, eu sempre fazia com os jovens, e ele fez, né? Com a igreja e tudo. E ele foi ministrar nesse retiro, e eu fui pro retiro para receber, né? Vou lá pro retiro, me empurraram para ir para esse retiro, né? Foi lá onde eu conheci minha esposa, hoje. E a pregação dele foi: queria ser como você. Meu Deus. Aí já imagina, né? O cara me quebrou todo assim, mano. Eu passei a ministração toda chorando. E nesse tempo aí, eu voltei, depois de viver o propósito de Deus, o chamado que ele tem na minha vida. E, desculpa, esqueci de passar aqui a transição. E viver esse propósito. Esse jovem hoje, ele não está mais no caminho do Senhor, assumiu essa questão, mas eu nunca deixei assim de mandar mensagem para ele, chamar ele para a igreja e tudo. E eu ainda tenho confiança de que ele venha, né? Só esperando o tempo. Eu falei: meu irmão, você pode fugir o tempo que for, mas você vai vir. Por quê? Alguém matou ele, né? Sim. Uma palavra, ele era líder de jovem lá, quando saiu da igreja, ele ficou como líder de jovens, e acaba que ele teve um pastor lá que tirou isso dele, ele fazia com muito zelo, por causa do jeito que ele tinha. E acabou que ele saiu da igreja e viu tudo isso. Por quê? Por causa das pessoas, né? Mas nós, falando isso, nós somos inspiração para algumas pessoas, muita Sim. gente, né? Nesse ministério que Deus te entregou aí de pastor,
né? Deus ele tem feito coisas grandes. Você hoje é empresário. Sim. E você também é um pastor, né? E no ministério lá que o senhor cuida, o senhor trabalha com homens, com Em geral, tudo, geral, homem, mulher, criança, todo o né? seu Sou pastor auxiliar, né? pastor auxiliar, né? Lá. E esse ministério que o senhor tem vivido um desafio diário, né? Sim. Mas esse propósito aí, o que que o senhor almeja, assim, viver? Tipo, um sonho que o senhor tem, né? A gente vai já entrar em algumas experiências com Deus que o senhor teve, assim, mas um sonho que o senhor tem pro seu chamado, assim, aquilo que o senhor quer alcançar. O meu sonho é permanecer tendo amor às vidas. O meu sonho é no céu, não é na terra. A só ver a salvação, né? Viver a salvação e ver aquelas pessoas que eu cuido ser salvo, né? Porque eu sempre assim, eu tinha medo de ser pastor porque a Bíblia diz, né, que nós podemos também matar alguém com palavras, com atitude, porque um pastor ele é um livro para alguém. Então, uma atitude errada sua atinge uma multidão. Sim. E olha a responsabilidade de um pastor, de um erro seu, matar um monte de gente. Não com palavras, mas com comportamento. Porque você é um espelho para alguém. Tem pessoas se espelhando em você que você nem sabe quem é. Então, eu peço, o meu sonho é ser salvo e salvar pessoas que olham para mim. Porque a gente diz, não olhe para o homem, mas tem pessoas que insistem em olhar para o homem, né? Então, meu sonho é esse, ser salvo e ver as pessoas salvas. E o sonho nesta terra é viver as promessas de Deus. E também uma experiência com Deus. Então, uma experiência com Deus que a gente tem que a gente nunca esquece. Sim. Né? Quais são as experiências com Deus que você nunca esqueceu, assim? Tem uma, meu Deus, marcante. A experiência que eu tenho com Deus, que lá onde eu morava antigamente, né? Eu ia dormir 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, expulsando o demônio de pessoas. A pessoa chegava 8 horas lá em casa e o demônio... Era processo de Deus. E eu expulsando demônio, e ia acabar 5 horas da manhã. Expulsando demônio das pessoas. E aí, muita experiência assim também lá na onde... Porque lá onde eu morava era 3 casas, né? Antes de ter a minha casa. Aí uma vez era um monte de gente lá de outras igrejas na casa da minha prima. A minha prima se manifestou e ninguém sabia expulsar o demônio. Foram me acordar às 5 horas da manhã, eu fui lá pro quintal expulsar o demônio da vida da pessoa. Então a experiência foi boa, né? E muitas coisas mesmo que Deus já fez. A minha experiência mais linda é o meu processo de libertação, de estar em pé pela misericórdia de Deus, né? Porque para o homem é impossível, né? O homem, ele julga a aparência, né? Mas Deus não, ele olha para o interior. Né? Sim. É isso que eu ia entrar nessa... claramente eu tenho um chamado para libertação, Sim. né? E isso já está claro na sua vida, você tem vivido isso. Sim, experiência, né? Porque às vezes as pessoas não falam, não tem isso, né? Todo mundo é chamado para libertação, mas tem pessoas que são específicas, né? Específica, irmão, tá lá, é uma referência. Chama fulano, né? O pastor Janos, que ele sabe a autoridade, né? E como é que você tem vivido essa experiência aí? Você já falou, quando eu 5 horas da manhã para expulsar o demônio? Já. Vixe. Parece que é um negócio que... Eu tive uma experiência no Vale, né, que nós estávamos numa campanha, e eu fui orar numa moça, né, e ela se manifestou, era logo no começo do meu chamado. Como o diabo ele é tão sujo que ele me desafiou naquele dia. Ele olhou para minha cara e disse assim: tu é muito intrometido. Olhou para mim, olhou para meus olhos. E eu vou te trazer de volta para mim. Aquilo ali, jogou uma água fria sobre a minha vida. Eu fiquei sem ação.
Era no começo de processo de libertação. Aí o meu cunhado que estava comigo chegou lá, e aí eu falei para ele. Aí eu caí de joelho no chão. Gritava, chorava, e Deus trouxe uma mulher lá do outra roda para falar comigo e orar em mim. Então, naquele momento, eu aprendi que eu não posso ter medo. É ele que precisa ter medo da unção, não de mim, mas da unção que está sobre mim. Né? Então, desde aí eu aprendi a saber lidar com as pessoas que manifestam. Eu não brinco, eu expulso logo. Eu nem faço pergunta, porque a Bíblia diz que ele é mentiroso. Para que eu vou conversar com ele? Precisa fazer entrevista. Né? Para que eu vou fazer entrevista com ele? O lugar dele é o abismo, então ele vai ficar lá no abismo. Já vai para lá. Eu vou entrevistar Jesus para saber o que ele, né? Mas eu vou entrevistar demônio? Não, vá-se embora. Porque a Bíblia diz que ele já é mentiroso. O que eu vou saber dele? Se eu for entrevistar demônio, é porque eu sou mentiroso igual a ele. Porque se eu acreditar naquilo que ele está falando, já sou mentiroso também. Porque ele diz que ele é o pai da mentira. Então, não quero nem papo com ele. É expulsar ele, colocar no lugar dele, onde é o lugar dele, que é o abismo. Né? Então, é muita experiência mesmo no encontro. Nós trabalhamos com o Incomparável na nossa igreja. E a gente trabalha em outubro. Todo mês de outubro nós fazemos esse Incomparável e é lindo. É uma coisa sobrenatural de Deus. O primeiro encontro que eu falei da experiência, né? Aí, quando eu fui para essa igreja, a igreja IASV, teve um encontro, né? Só que eu já estava no processo de libertação, já tinha aceitado Jesus, e eu fui para mim se fortalecer, né? E a experiência lá foi muito linda. Tive visita mesmo de Deus sobre a minha vida, né? Tinha coisas que eu precisava vomitar, tinha coisas que eu precisava confessar perante ao Pai, porque tem coisas que eu não posso contar para o ser humano, porque o ser humano não vai entender o processo que eu passo, mas tem coisas que eu preciso contar só para Deus, porque Ele entende. O ser humano, a gente precisa ter cuidado, porque às vezes a gente vai falar aquilo que a gente está passando, ele vai querer julgar e vai dizer que a gente já está em pecado. Não é isso. A gente precisa entender eu saí do processo do homossexualismo. Então, esse é um espinho que eu vou carregar até o resto da minha vida. Né? O diabo vai querer lutar contra isso, mas eu estou guardado e protegido pelo sangue de Jesus. Né? Eu vejo assim, pastor, que é bem normal para as pessoas, por exemplo, bebia antes, deixou de beber e ia ter um processo ali. A pessoa era alcoólatra. A pessoa antes era dependente químico. Eu conheço alguns que são milagres de Deus, veio para a igreja. E assim, o que mais se usa como exemplo é prostituição. Sim. E eu, pastor, eu não vejo diferença alguma. Prostituição é prostituição. Tá entendendo? E assim, com certeza o pastor falou, isso vai ser um espinho na minha carne depois da vida. Por quê? Porque era algo que perturbava lá. O pastor Edmundo deu o mesmo testemunho. Porque é o mesmo espírito. Prostituição é só uma. Sim. É só prostituição. Então, assim, como o senhor lidar com isso na questão de vigilância, nesse ponto? Como o senhor lidar com isso na questão de vigilância? Eu oro muito, eu me consagro muito. Né? A minha vida é me consagrar ao Senhor. Faço muito jejum e propósito. Todo o propósito que eu faço, a maioria é pela minha vida. Né? Então, o que me sustenta mesmo é a oração e a leitura da palavra. Né? Livro de Gálatas vai dizer que a gente precisa alimentar o espírito. Então, eu fiz muita campanha pela minha vida. Muita campanha mesmo e o Senhor tem me sustentado, né? E eu tenho um testemunho forte sobre o meu número. Esse número que eu tenho até hoje, né? É o número da prostituição. Todas as pessoas que eu tive contato é o mesmo número. Não mudei. Eu fiz uma oração sobre o meu celular. Eu fiz uma oração, eu disse, Senhor, eu não vou trocar de número, porque eu trabalho com vendas. Mas eu quero orar e profetizar que as pessoas que eu tive contato, relação, que não me procure a não ser para procurar o Senhor. Se procurava lá para cá. Então, eu orei, incrível que pareça, até hoje nunca
mandaram mensagem para mim. Corre, né, pastor? Nunca mandaram mensagem, nunca me ligaram e fizeram foi me bloquear, tudinho, me bloquear. Então, o arrependimento genuíno, ele abre o céu. Ele abre o céu e Deus sustenta. Na onde gera arrependimento, gera milagre. Deus não trabalha com remorso e nem com as emoções. Ele trabalha com arrependimento. E eu alcancei o arrependimento na cruz. É por isso que eu estou em pé, pela glória e a honra de Jesus, né? E eu sou muito grato pelo esse convite, pela liderança da igreja onde eu congrego. Tem me ajudado bastante, né? A Bíblia diz que a gente não consegue caminhar sozinho. Precisa ter alguém ao nosso lado. O próprio Jesus foi exemplo disso, né? Então, eu sou grato ao Senhor por eu estar aqui. Mas uma coisa, sempre eu uso essas palavras. Para mim, retornar ao Egito, nunca mais. Prefiro que Deus me leve e me leve para o lugar onde Jesus me prometeu, que é o terceiro céu. É isso aí. Vamos ler alguns comentários aí. O último agora, fruto de arrependimento. Forte, né? O povo está aqui. Quem está ao vivo aqui com a gente, já pode comentar aí, pessoal, tá bom? Entra aqui, se inscreve no canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho. Que a gente está aqui para ser canal de bênção na sua vida. É verdade, fala Deus. Verdade, pastor, precisamos olhar. Algumas pessoas, você vai mandar um alô se eu conhecer. Tá bom. Pastora Nájila, esposa do pastor Edmundo, disse aqui: precisamos olhar com amor e com misericórdia para as pessoas. Glória a Deus. Né? Deixa eu ver qual mais comentários que tem aqui. Hanna Vasconcelos: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É a esposa do Otávio. Sua esposa? É a missionária. Aí, e é a minha funcionária também. Ah, é? Abraço, Hanna. Deus abençoe em nome de Jesus. Vai chegar a pessoa pedindo desconto porque eu vi aqui, viu? Ah, é? Alda Silva, também aceitei em obediência à minha liderança. É a pastora Alda? É. Eu também aceitei a questão do chamado, né? Ela falando Sim. lá. Abraço também, pastora Alda, e Deus abençoe em nome de Jesus. Deus não depende do ambiente para abençoar aquele que é fiel, né, pastor? A questão do seu testemunho aí, em nome de Jesus. Tem muito comentário aqui, pastor. Muito. Vai frente um por um aí. Só não aumenta a luz. Tony Silva. Conhece Tony Silva? Glória a Deus. É o Tony, eu conheço. Conhece? Não, Um abraço pro Tony aí. Aqui no comecinho. Tem muito comentário, eu vou passar. Aqui eu só vai mandando um abraço, tá? Tá. Ana Vasconcelos. Gabriela Ramos. Que é a paz do Senhor. Tony Silva. Acho que é pra cá. Tainá Lima. Aleluia. É Saira. É muita gente, meu amigo. Aí vários espectadores. Alícia Gemima. Fala, Deus. Conheço. Conhece? Pai do Senhor, Gemina. Ojuara. Homem de Deus, pai de multidões. Glória a O Deus. senhor não lembra, mas ele me conhece. Por nome, assim, é difícil, né? Conheço muita gente. Mateus Cardoso, grande exemplo. É o filho dela. Pai do Senhor, Mateus. Que também. Os amigos que estão aqui, né, na live. Aldeane. É a bispa Aldeane lá da igreja, a vice. Onde Presidente. abundou o pecado, superabundou a glória de Deus. Abraço, bispa. E o bispo está com trabalho lá na Yamaha. Um abraço para ele também. Pode mandar um É o abraço. esposo dela. Carla Fran, pastor missionário. É a missionária da igreja, Carla. Um abraço, Carla. Isso aí, todo o povo de Deus que está ligadinho conosco aí nesse podcast. Deus abençoe em nome de Jesus. Você que mandou uma mensagem, mandamos esse abraço todo especial. Então, pastor Gelson, estamos chegando no final aqui desse podcast. Foi uma bênção. Amém. Amém. E o senhor está aí para dar suas considerações finais. Se você quiser dar uma palavra,
Você fica à vontade, tá bom? Amém. Quero fazer um convite para as pessoas que estão nos ouvindo, que nosso ministério fica ali na comunidade da Sharp, na rua Motor Honda, 237, Armando Mendes, né? E eu quero convidar você que tem um filho que é improvável, se você tem alguém dentro da sua casa que é improvável, o Senhor, Ele dá valor à vida humana. Se nós estamos na terra, porque Deus deu valor para nós. Às vezes o homem não dá valor, mas Deus dá valor. Um dia eu não tive valor ao mundo, mas Deus me deu valor e me deu uma honra de ser profeta sobre essa terra, né? Então, nosso ministério trabalha com um encontro que se chama Incomparável. Se você tem alguém que é improvável, que você, nos seus olhos é impossível, entre em contato comigo que dia 28 e 29 e 30 de outubro nós vamos estar fazendo esse Incomparável para ser bênção de Deus para a sua família. E a palavra que eu quero dizer para você, não desiste da sua família, porque sua família é projeto de Deus. Se hoje eu estou aqui, foi com o propósito de resgatar minha família. Hoje eu posso dizer que a minha casa ela serve ao Senhor. As minhas irmãs são obreiras, minhas sobrinhas faz parte do ministério, e Jesus faz parte da minha casa. Então, a Bíblia vai dizer, enquanto a vida é a esperança. E para mim não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler um versículo que está no livro de Coríntios, 1 Coríntios, sumiu aqui, só um minutinho. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, vai dizer bem assim: irmão, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões dos homens, poucos eram poderosos, poucos eram de nobres nascimento. E o versículo 17 vai dizer, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu o que era o mundo, é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Então, esse versículo, eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Você que está me ouvindo, eu libero uma palavra profética sobre a sua família, sobre o seu ministério. Aquilo que é improvável, aquilo que é vergonha para você, vai se transformar em dupla honra, porque Deus, Ele pega o improvável e coloca no alto para envergonhar os sábios. Um dia eu fui envergonhado e hoje eu sou honrado por Jesus, mas a honra que está sobre mim eu devolvo a Ele, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E eu quero agradecer o Rodrigo pelo convite, quero agradecer o pastor Edmundo por conhecer o Senhor, que Deus lhe abençoe na sua vida, no seu ministério, na sua família. Neste lugar é um canal de bênção e Deus vai abrir outras portas em nome de Jesus. E eu quero dizer para você, dar um abraço para a Igreja Iaso, que eu amo muito, e que fiquem na paz do Senhor Jesus. E amém. Amém, glória a Deus. Quero agradecer ao pastor Gelson. Quero convidar o Rodrigo para estar orando aqui no final. Amém? Para estar abençoando e dando suas considerações também. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos que estamos assistindo em nome de Jesus. Vamos estar orando aqui, o povo está aqui. Vocês estão vendo só nós três, mas tem uma caravana de oração aqui, irmão. Aleluia. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te apresento, Senhor, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, Senhor, a vida do nosso convidado, pastor Gelson. Senhor, em nome de Jesus, que tu venha abençoar a vida dele grandemente, Senhor, em nome de Jesus. E onde, Senhor, hoje, Senhor, se encontra uma necessidade na vida dele, Senhor, material e espiritual, atende, Senhor, a vida dele no nome de Jesus, meu Pai, abençoa grandemente. Também te apresento a vida do pastor Edmundo, que está aqui, Senhor, Aleluia. dirigindo, Senhor, esse podcast, Senhor, que é canal para muitas pessoas. Senhor, abençoa a vida dele, Senhor, supre, Senhor, necessidades materiais e espirituais no nome de Jesus. Também te apresento, Senhor, essa caravana que veio com o pastor Gelson, Senhor. Tu vem abençoar a vida deles grandemente, honrar a vida deles também, Senhor, no nome de Jesus, meu Pai. E abençoa também, Senhor, a vida, Senhor, de cada pessoa que está nos assistindo, que recebeu as palavras, que recebeu essa ministração, que tu venha, Senhor, alcançar, transformar, salvar, levantar, no nome de Jesus, porque esse é o nosso intuito, esse é o nosso projeto. Então, abençoa, Senhor, em nome
de Jesus, Aleluia, eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Quero aqui mandar aqui um tchauzinho para a caravana. Vem para cá, macho. Tchauzinho aí, a caravana do pastor Gelson. Deus abençoe em nome de Jesus. Povo de Deus, intercessores, né, que estão aqui. Sim. Também orando. Deus abençoe cada um da igreja de Asbe. E é muita alegria que nós recebemos vocês aqui. Amém. Bom, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Você é mais do que abençoado em nome de Jesus. Vai ficar disponível, tá, pastor? Se eu quiser aí fazer corte, fazer qualquer coisa, aí vai estar disponível no canal pro senhor. Tá Amém. bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz de Cristo, que você tenha uma semana excelente, abençoada na presença do Senhor. Que você possa viver os propósitos de Deus. Muitas pessoas não gostam da segunda-feira. Ah, é chato, não sei o que. Não, é mais uma oportunidade para você ter experiências com Deus sobrenaturais e também ter uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém? Fica Amém. na paz de Cristo. Deus abençoe, porque Cristo vive e o seu nome é glória. Fica na paz de Cristo, povo de Deus. Aleluia. Glória a Deus.